escutei uma palavra muito boa nessa noite que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava orando desde o momento que eu fiquei sabendo que eu pregaria hoje, que eu falaria hoje. Eu já fiquei orando, pedindo ao Senhor o que eu falaria. E, queridos, graças a Deus, eu amo o Espírito Santo, porque Ele já colaborou com tudo que vai acontecer aqui através das músicas. E nessa noite eu quero falar sobre a autoridade do crente, o poderoso nome de Jesus. Eu não combinei nada com o ministro de louvor, nem com a equipe de música, mas o Espírito Santo, Ele conhece todas as coisas. E a melhor coisa é sermos sensíveis a Ele e obedecermos aos seus comandos. Amém, queridos? Sabe, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós que estamos em Cristo, uns têm salmo, outros têm profecia, outros têm doutrina ou ensino. E nessa noite eu vou ensinar, porque eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus. E falar sobre esse nome, o nome de Jesus, ou sobre a autoridade do crente, esse assunto é um dos melhores assuntos que nós estudamos dentro das Escrituras, porque é útil para a sua vida, para nós que somos igreja de Cristo, ok? Uma das coisas que nós temos que saber, e como introdução, temos que saber, e você sabe disso, nós só vamos reforçar alguns conhecimentos hoje, que Jesus é vencedor, amém? Jesus já é mais, Jesus é vencedor e nós somos mais do que vencedores nele. A Bíblia diz isso. E quando nós temos essa revelação de que Jesus é vencedor e que nele nós também somos mais do que vencedores, amado, nós vamos nos tornar verdadeiros homens e mulheres bombas, aqueles que vão destruir as obras do inferno. Nós nos tornaremos perigosos contra as armas de Satanás. Perigoso contra as armas de Satanás, jamais contra pessoas. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz para nós que nós não lutamos com pessoas. E algo que nós precisamos nos lembrar, né? Você que já fez o rema, você que está fazendo, e você que não fez ainda, eu exorto, eu encorajo você a fazer o rema o ano que vem, 2026. 2026 será o ano da sua vida. Procure aqui a nossa diretora linda que está aqui, a equipe do rema, para você obter maiores informações. Mas algo que nós temos que saber ou reforçar é que Jesus ele tem todo o poder e Jesus ele obteve o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, através de 3 formas. Primeiro, por herança, por doação e também através da conquista. Que conquista? É porque Jesus foi obediente. A palavra diz que Jesus foi obediente até a morte, e uma morte atroz, uma morte vergonhosa, uma morte dolorosa, uma morte lá na cruz que causava até repulsa em quem via aquele cenário. Mas Jesus, ele obteve o nome que está acima de todo nome. Você pode ver em Gênesis capítulo 1, daqui a pouco eu vou dar uns textos para a gente ler, tá? Deixa eu só dando a introdução do que eu quero falar. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você encontra a poderosa, né? Ou você encontra lá a perfeita vontade de Deus para o homem. Você quer saber qual é a vontade de Deus para o homem? Leia Gênesis capítulo 1, que fala sobre toda a criação e tudo que ele fez foi bom. E também quando a Trindade já estava planejando a formação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Depois Gênesis 1, 27 e 28, Deus já formou o homem. E Deus deu a esse homem algo poderoso, que é a autoridade, exousia. Autoridade para o homem ser líder, ser um governante, exercer domínio sobre toda a criação que o Senhor Deus criara. Deus não deu para o homem autoridade para exercer domínio sobre pessoas, mas sim todo o meio ambiente no qual ele foi inserido. Mas você também conhece Gênesis 3, que fala sobre a queda do homem, a desobediência do homem a uma ordem divina. Você percebe ali que Adão decai da graça. Adão que estava ligado pelo Espírito com o Senhor, coberto da sua glória, da sua honra, como diz Salmo capítulo 8. Mas agora Adão desobedeceu. E o problema de Adão não estava no fruto que ele comeu, mas sim na desobediência, por não ter considerado aquilo que o Senhor falou para ele. Gênesis 2,17, o Senhor fala para ele, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer,
certamente morrerás. E Scofield, né, que tem o dicionário de grego e hebraico, das palavras gregas e hebraicas, Scofield, ele confirma que quando o Senhor falou para Adão, em morrendo morrerás, você vai morrer, é uma redundância, né, é um plural, em morrendo morrerás, ou em morrendo você vai morrer, simbolizando, significando, tipificando que Adão morreria 2 vezes, espiritualmente separado do Senhor, e depois fisicamente também. E Paulo diz em Romanos 3, 23, eu vou citar para você, Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído no grego é a palavra husterel, que significa ser destituído do seu cargo original, ser despojado da sua posição original. E foi isso que aconteceu. Adão, ele tinha autoridade, Adão exercia autoridade sobre tudo que fora criado pelo Senhor, mas agora, por causa do pecado, Adão, entre várias causas, ou que causou, ou efeitos da sua queda, um deles também foi a perda da sua autoridade. Irmãos queridos, deixa eu te dizer algo. Nós temos um arqui-inimigo chamado diabo, opositor, adversário, que está pronto a te destruir, a te matar, a roubar tudo que você tem e também a te enganar. Falando com os alunos na sexta-feira a respeito de engano, e o diabo é enganador. É muito ruim nós sermos enganados por pessoas, não é? Mas eu acho que o pior engano é o auto-engano, é a pessoa mesmo se enganar. Agora, o problema do diabo é que ele acha que as coisas se reverterão para ele no final de todas as coisas, ou no final dos tempos. O diabo, ele acha que ele vai ser vencedor ainda. Mas Jesus já promulgou a sentença dele. Jesus já falou qual é o fim dele. E sabe, nós precisamos lembrar também a nós mesmos qual é o fim dele. Lá em João, capítulo 16, versículo 11, Jesus mesmo disse: se aproxima o príncipe deste mundo e ele não tem nada de mim. Mas ele fala lá no 11, o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 30, João 16, versículo 11. Ele já está julgado. O diabo acha que ainda lá no final ele vai sair, né, vencendo todas as coisas, que Jesus se equivocou. Não. A palavra de Deus é verdade e ele sabe disso. Quando Jesus vai para aquela cruz, queridos, quando ele morre lá naquela cruz, aparentemente, quando ele morre, depois de ter ficado 6 horas pendurado naquela cruz, das 9 da manhã às 15 horas, quando ele finalmente morre, e diz a última frase, né, João 19:30, está consumado, ou tetelestai, ou seja, eu paguei, eu consumei, eu cumpri o plano da redenção. Mas aparentemente aquelas pessoas que estavam olhando ali, naturalmente, aquele homem morrendo, mais um condenado de Roma, que estava sendo morto, eles não sabiam de fato o que estava acontecendo ali no reino espiritual. Os seus próprios discípulos, né, depois da morte de Cristo, ficaram tão desanimados, que queriam voltar às suas vidas medíocres, vazias, e principalmente agora, sem o mestre que esteve com eles durante pelo menos 3 anos e meio. Porém, algo que eu gosto muito de falar, Jesus morreu, mas passou o 1º dia, passou o 2º dia, mas chegou o 3º dia, e ele ressuscitou. Jesus está vivo, meu amado, minha amada. Quando nós formos arrebatados dessa terra, nós encontraremos Jesus vivo no céu. Um homem lá no céu. Ele mesmo fala de carne e de ossos. Ou ossos e carne, porque não sangue, porque todo o sangue dele foi vertido lá naquela cruz. E nós o veremos, de fato, como Jesus é. Em Apocalipse, versículo 1, 18, está escrito, ele dizendo para João, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Geralmente, essa palavra chaves, na Bíblia, ela sempre denota ou significa poder,
autoridade e acesso. Então Jesus tem toda a autoridade, não só tem toda a autoridade, mas ele passou essa autoridade para nós que somos igreja. Agora você pode estar perguntando o que é que aconteceu com Jesus após ele ter ressuscitado. Muitas coisas aconteceram, mas o que eu acho mais lindo é que em Efésios capítulo 1, versículo 20, não sei se vocês projetam aqui, se não pode abrir a sua Bíblia. Efésios 1, 20, Paulo diz que que Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, Jesus, como nós cantamos, que deixou toda a sua glória, todo o seu poder. Ele sempre esteve com o Senhor, com Deus, ele nunca havia se separado de Deus. Mas ele vem a essa terra, ele vem para morrer, ele ressuscita e ele volta para Deus. E Deus faz o quê? Coloca ele assentado nos lugares celestiais. E sabe, queridos, o que aconteceu conosco também, depois de Jesus ter tomado do diabo as chaves da morte e do inferno, ele também nos fez, Efésios 2:6. Não somente Deus colocou Cristo assentado nas regiões celestiais, mas ele colocou eu e você também lá. Efésios 2:6 diz: juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, naturalmente, você está sentado nessa cadeira, bonita, nova, limpinha. Naturalmente, você está sentado aqui. Mas espiritualmente, você não está aqui. Você está sentado juntamente com Cristo. E não só sentado com Ele, mas você reina juntamente com Ele aqui na terra. O problema é que os crentes, eles são muito futuristas. Os crentes, eles falam, lá no céu eu terei, lá no céu eu serei, lá no céu eu não terei tribulação, lá no céu eu não terei aflições. Mas sabe, queridos, os crentes falam tanto do céu, mas nós não ficaremos lá muito tempo, nós só ficaremos lá 7 anos, porque depois nós voltaremos para reinar com Cristo aqui. E sabe, Ele veio para te dar vida e vida em abundância, e você pode começar a viver essa vida aqui na terra, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio às tribulações. Eu estava até falando com pessoas na sexta-feira, amado, é possível nós vivermos uma vida sem ansiedade, é possível nós vivermos uma vida sem preocupação, é possível nós vivermos uma vida sem medo, porque nós estamos assentados juntamente com Ele e reinamos juntamente com Ele. Abra a tua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, versículo 13 e 14, eu vou ler para ganharmos tempo. Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, há poder nessas palavras de Paulo. A verdade nessas palavras de Paulo, porque ele diz que ele nos libertou do império das trevas, onde nós éramos escravos de Satanás. E não somente nos libertou, mas ele nos colocou no seu transporte celestial e nos levou para o reino de Deus, um reino que é de paz, é de justiça, é de um reino de amor no Espírito Santo. Essa palavra, no grego, a palavra libertou, ela é muito interessante. No grego é a palavra houmai, que significa ou dá ideia de correntes sendo quebradas ou de um resgate sendo pago. Então Paulo diz que ele nos libertou, nos resgatou. Significa que as cadeias que nos prendiam ao pecado, as cadeias que nos prendiam à miséria, as cadeias que nos prendiam às doenças, ou seja, as cadeias que nos prendiam à separação de Deus, à morte espiritual, Jesus, ele fez o quê? Ele quebrou, ele nos resgatou e ele nos redimiu. Outro texto também, que é muito importante, aliás, Colossenses 1,13, Paulo diz, eu vou ler de novo, ele nos libertou ou nos resgatou do império das trevas. Eu pergunto, amado, essa palavra libertou ou resgatou, está no presente, está no passado ou está no futuro? Está no passado. Sabe o que significando? Que isso já aconteceu. Tudo que está no passado já aconteceu. Já é nosso. Nós já somos livres.
nós já fomos resgatados. Hoje, em Cristo Jesus, nós fomos libertos. E para você aconteceu quando isso? Quando você creu em Cristo. Quando você recebeu Jesus, quando Jesus entrou na sua vida. Isso já aconteceu. Ele te transportou do império das trevas e te levou para o seu reino. E Cristo já nos libertou. Agora, por que se Cristo de fato, Paulo diz que Ele nos resgatou, Ele nos libertou. Por que há tantos crentes presos ainda? Presos em tradições, presos em vícios. Por que há tantos crentes abatidos, deprimidos, oprimidos, cheios de vícios? Crentes presos a maus hábitos, crentes que não vão para frente, crentes que vivem sempre com medo. Tem gente que está sempre com medo. Tem gente que tem medo do seu próprio medo. Mas por que existem esses crentes se Cristo já fez tudo por nós? Respondendo, uma pergunta retórica. Sabe por que tem muitos crentes que vivem nessa condição? Que não sabem o que é ser livre ou livres? Porque a mente deles está enganada. A mente deles está corrompida. Ou seja, a mente deles ainda não processou aquilo que eles têm, aqueles que eles são e aquilo que eles podem em Cristo Jesus. E sabe, o diabo ele veio para matar, roubar, destruir e enganar. O diabo é malandro, ele tem as suas malandragens. O diabo ele sempre vai atacar a nós através de pensamentos, através de imaginações, eu falo que sempre que o Satanás é um grande ilusionista. Ele apresenta para nós uma verdade que não existe. Você se lembra de David Copperfield, é do meu tempo, que fez lá a Estátua da Liberdade sumir, desaparecer? Era um truque. E Satanás, ele usa os seus truques contra a sua mente, meu amado. Contra a sua vida. Para te enganar. Para te derrotar. É como aquela imagem do elefante. Põe para mim, por favor. Vocês na mídia aí, que eu pedi para pôr uma imagem desse elefante. Você imagine um elefante preso numa corda ou preso numa corrente. Eu pergunto, um animal que chega a pesar, um animal forte, que chega a pesar até 6 toneladas, eu pergunto, ele não tem força para tirar, para arrancar-se ou para sair dessa corrente? Sim ou não? Ele tem. Mas por que muitos não saem? Como a gente pode trazer para a nossa vida? Porque ele não se move. Porque ele não sai dessa condição, dessa corda que o imobiliza, ou dessa corrente que o imobiliza. Sabe por quê, queridos? Eu pergunto, essa corda aqui é algo espiritual? Não, é algo natural. Mas sabe por que ele fica preso? Dizem, né, que os elefantes têm memória. Se quando filhote, ele preso, principalmente a gente vê muito isso em circos, e ele tentou escapar e não conseguiu. Agora a mente dele ficou condicionada a uma prisão, a uma corrente, a um grilhão. E tem muito crente com a mente condicionada a tipos de prisões que estão, de fato, aprisionando a mente deles. É esse o problema dos crentes. Como o elefante que está convencido que uma vez preso não tem mais jeito para sair, muitos crentes também estão convencidos que para a vida deles não tem jeito, porque eles têm a mentalidade de escravos. Diga comigo, mentalidade de escravos. Sabe, Abraham Lincoln, em 1863, ele baixou um decreto lá nos Estados Unidos para que todo escravo fosse liberto. Todos os fazendeiros e demais pessoas que tinham escravos, eles tinham que libertar esses escravos. E naquela época não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia nada disso. Eram cartas, documentos assinados pelo presidente, que ele mandava para os condatos ou para os estados, para onde houvesse escravos. Sabe o que aconteceu? Muitos donos de escravos pegaram aquele documento, aquela carta, leram que tinham que libertar os escravos. Mas sabe o que eles fizeram? Eles guardaram, eles esconderam aquele documento dos escravos. Ou seja, os escravos, mesmo livres, continuaram presos, continuaram escravos,
continuaram trabalhando como escravos, continuaram com a mentalidade de escravos, mesmo sabendo que eram livres. E sabe, muitos crentes também têm a mentalidade de escravo. Cristo os libertou, Cristo os resgatou, mas eles ainda continuam presos em coisas deles mesmos. Amado, isso pode trazer para a sua vida até doenças. E hoje muitos estão em Cristo. E muitos se comportam como escravos, ou como miseráveis, como mendigos espirituais. Mas ei, deixa eu te falar, Jesus já mudou isso para nós. Quando nós andamos com o nosso veículo, que nós vamos a um lugar que nós precisamos usar um GPS, eu não sei se aqui em Bauru é comum, mas em São Paulo, que é uma cidade que não é pequena, São Paulo não é uma rua que sobe e desce, São Paulo é muito grande, nós usamos muito o GPS. E muitas vezes nós erramos a entrada. Mas sabe quando nós erramos a entrada, essa ferramenta poderosa que nós temos hoje, que é o GPS, sabe o que ele faz? Ele recalcula a rota, não é verdade? E Jesus, mesmo quando o homem caiu, a rota já tinha sido recalculada séculos atrás. Porque Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então o pecado de Adão não pegou Deus desprevenido. O plano da salvação para o homem já estava elaborado. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, mas eu amo isso, eu amo esse texto. Gálatas 5:1, Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele continua, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E acontece muito isso. Nós somos livres, Cristo nos libertou para a liberdade, mas muitos ainda estão se colocando em jugos de escravidão. E sabe, queridos, quando a pessoa que é liberta em Cristo Jesus, quando nasceu de novo, mas ela não tem convicção da sua libertação, ela procura coisas para adoçar, para abonar a sua libertação, como a rosa ungida, o sal ungido, a chave compensada da sua autoridade, que com ela eu travo e destravo todo mundo, todo o reino de Satanás, mas isso não funciona, porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, Hebreus 2, 14 e 15, eu quero ler, por favor, se vocês aí da mídia tiveram, na nova versão transformadora, porque ela amplia mais. Hebreus 2, 14 e 15, na transformadora. Está escrito assim, o autor de Hebreus escreve, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, o que tinha poder da morte. Então o autor de Hebreus deixa bem claro que quem tem o poder da morte é o diabo. Versículo 15. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós sabemos que Jesus veio como homem, quando o autor de Hebreus fala carne, né, ele está falando da natureza humana de Jesus, mas Jesus ele veio, amados, e morreu para derrotar o diabo que tinha autoridade contra a morte e também libertar a mim e a você, que tínhamos o medo da morte ou uma vida de servidão. E a obra de Jesus é completa, amado. Nós não precisamos acrescentar nada a ela, porque tudo que ele faz e fez é perfeito. E deixa eu te falar algo, amado. Tem muito crente, eu observo muito, eu ouço muito bem as orações dos crentes. E tem muito crente pedindo o que já tem. Tem muito crente pedindo, oh Deus, me abençoa. Ei, nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Ei, Deus, tenha misericórdia. Deus é misericordioso, confio no caráter dele. Então não ore pedindo o que você já tem, meu amado. Viva aquilo que você tem. É como a gente fala, tome posse daquilo que você já tem em Cristo Jesus. Daquilo que você é em Cristo Jesus. Daquilo que você pode em Cristo Jesus. Eu gosto de uma frase do irmão Rega que ele diz, eu não falo em doença, eu falo em saúde. Eu não falo em fracasso, eu falo em sucesso, porque em Cristo Jesus não há fracasso.
Paulo mesmo disse que ele sempre nos faz triunfar. Então, a igreja, nós cantamos aqui, a igreja já é triunfante. Nós não somos aquelas pessoas que você pergunta, e aí, irmão, como você está? Na luta. Que luta, amado? Cristo já venceu para nós. Existe uma luta, sim, existe um combate para nós combatermos, que é diário. Mas é um bom combate, que é o bom combate da fé. O combate o qual eu sei que quando eu entrar, eu já saio vitorioso. Eu nem entro derrotado, eu já entro vitorioso. Esse é o bom combate que você tem que combater. Porque tem crente que só vive cansado, tanto lutar com o diabo. Você não precisa. Jesus já o venceu naquela cruz. Tome a posse daquilo que já é seu. Colossenses 1,13, que nós já lemos, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos libertou do império de Satanás. E hoje nós podemos usar o nome de Jesus. Nós temos uma procuração assinada pelo sangue de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: vá e me represente. Vá e use meu nome. Agora, deixa eu te dizer algo, amados. O nome de Jesus não é para ser usado por qualquer pessoa e nem de qualquer jeito. Não é só o nome, mas quem está investido, quem está por trás desse nome, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, você tem que usar o nome de Jesus com consciência de quando você usa o nome de Jesus, há poder. E Satanás tem que recuar, tem que retroceder, tem que parar, tem que ser neutralizado. Não deixe o diabo fazer festa na sua vida, na sua família, nos seus netos, nos seus filhos, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Coloque-o exatamente onde ele está, embaixo dos pés da igreja. Sabe, queridos, eu creio que amanhã o diabo está frito na sua mão. Diga comigo: o diabo está frito na minha mão. Esse nome foi dado à igreja. Incrédulo não pode usar o nome de Jesus, não tem poder nenhum. Eu me lembro agora de Atos capítulo 19, quando 7 filhos de um sacerdote chamado Seva foi lá expulsar um demônio lá, porque eles viram o que acontecia através de Paulo. Atos capítulo 19. E eles chegaram e falaram: olha, eu te expulso agora em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo falou: ei, peraí, eu conheço Jesus, ele já esteve no meu território, já me venceu. E eu também conheço Paulo, eu já estive cara a cara com ele. Mas ele perguntou para os filhos de Seva: e vocês, quem são? E sabe que foi o resultado do desconhecer quem Jesus é e o poder de Jesus? Surra, vergonha e nudez. Então, querido, use o nome de Jesus com consciência, não como um amuleto, mas com consciência, porque esse nome tem poder. Olha só, esse nome foi dado à igreja em Efésios 1, 20 e 23, na revista atualizada. Paulo diz, Efésios 1, 20 e 23, o qual exerceu ele em Cristo, Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Paulo está falando sobre hierarquias de demônios e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Deu a quem? A igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Ou seja, o nome de Jesus foi dado para nós, meu amado. Vai e me represente. Você é o representante de Cristo nessa terra. Aí ele continua. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todos. Um outro texto que eu gosto de muito, Gálatas 3,13. Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, quando Ele vai para a cruz, queridos, Ele foi feito maldição. Todos os pecados da humanidade, desde Adão até da última pessoa que pisar nessa terra, que pecar, foi imputado em Jesus. Não é à toa que Deus o tenha desamparado, porque o pecado e Deus são incompatíveis. Deus não tem comunhão com as trevas. Agora eu pergunto, a Bíblia diz, Paulo diz que Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Eu pergunto, há maldições na terra hoje, querido? Resposta, sim,
há maldições, não podemos negar. Mas Jesus, quando foi pendurado naquela cruz, a maldição adquirida desde a desobediência de Adão, que estava sobre nós, foi colocado nele. Doença não pode mais te controlar, amado. Não pode mais te paralisar. Hoje nós oramos sobre isso. Miséria não pode mais te paralisar. Morte espiritual não pode mais te paralisar. Por quê? Porque tudo foi colocado sobre ele. Todos os pecados da humanidade. E tem mais. O triunfo de Jesus Cristo foi completo. Lá em Marcos 16, 15, Jesus ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É no nome dele, querido, que você pode expulsar demônios, porque tem crente que tem medo de demônio, né? Eu lembro a primeira vez, quando eu era de igreja tradicional, a primeira vez que eu vi manifestação demoníaca na igreja, uma abençoada entrou, subiu no púlpito e começou a rodopiar, foi um negócio horrível. Algumas pessoas foram e tiraram aquela moça. Eu sentada ali, eu vi aquilo, as minhas pernas tremeram igual o vara verde, sabe vara verde? De medo. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo a autoridade que nós já temos, que você e eu somos igreja, o diabo não pode mais tomar proveito de você. Sabe, amados, eu declaro que nenhuma arma forjada contra a sua vida, a vinda dele vai prosperar. A Bíblia diz isso. Não aceite as bombas, os presentes lindos, em caixas lindas e maravilhosas, com papéis e laços lindos, mas dentro tem uma bomba que vai explodir em você, na sua família, nas suas finanças. Não aceite, querido. Porque você já tem a autoridade, amém? Então você tem a autoridade para expelir demônios, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você já tem autoridade para orar e as suas orações serem respondidas. Porque muitas orações não são respondidas, porque primeiro nós oramos mal, segundo nós não sabemos pedir. Mas quando você conhece quem você é. Olha só um outro texto, Colossenses 2, 13 a 15, também na nova versão transformadora, Colossenses 2, 13 a 15 diz: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida em Cristo, pois perdoou todos os vossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Paulo diz em outra versão que ele cancelou o registro ou a cédula de dívida que era contra nós. Sabe, amados, Paulo, ele não ensinou ou não escreveu coisas à toa. Tudo que Paulo escreveu, ele tinha um propósito. Para que as pessoas, né, aqui no caso, a igreja de Colossenses, os irmãos lá da igreja de Colossos, né, que hoje, ficava hoje na região da Turquia, mas ele queria que os irmãos entendessem o que Cristo fez. Mas não só os irmãos lá da igreja de Colossos, mas para nós também. Entendimento espiritual daquilo que Jesus fez. Ele tinha isso em mente, sabe? Na época antiga, ou no mundo antigo, quando uma pessoa contraísse uma dívida, ou porque tomou dinheiro emprestado, ou porque não pagou impostos, sabe o que acontecia? O nome desse moço, ou dessa pessoa, que contraiu essa dívida e não pagou, era colocado a sua dívida, o valor, no escrito de dívida, ou numa cédula de dívida, até ele poder pagar. Quando ele pagava, sabe o que acontecia? O comerciante, ou a pessoa que ele devia, registrava ou escrevia lá, está pago, ou dívida cancelada, ou dívida paga. Se uma pessoa era culpada de um crime, né, semelhantemente, essa pessoa era colocado num papiro os crimes ou o crime que ele cometeu. Essa pessoa também tinha que agora cumprir uma pena. E na sua cela, em cima da cela, era cravado o escrito lá que ele tinha, ou a penalidade, ou o que ele tinha que pagar. Na época da sua soltura, um magistrado responsável pela sua soltura pegava esse papiro, essa cédula de dívida, e fazia o quê? Ele escrevia ali. Ele escrevia liberto,
ou livre, ou seja, aquela pessoa agora poderia voltar ao convívio da sociedade. E sabe, queridos, Colossenses 2, ele diz, e desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Precisamos entender o que Paulo está querendo mostrar para os irmãos e para nós também. Em primeiro lugar, amados, nós sabemos que Jesus teve um ministério de 3 anos e meio aqui na terra, aproximadamente. Os homens viram o ministério natural de Jesus, o ministério terreno, Jesus curando, Jesus expulsando demônios, Jesus ressuscitando pessoas, Jesus, ou seja, pregando, ensinando o ministério de Jesus. Agora, Paulo, ele viu não o ministério natural ou terreno de Jesus. Paulo viu o ministério espiritual de Jesus. Paulo, ele viu a nossa justificação e escreveu. Paulo, ele viu o perdão dos nossos pecados e escreveu. Paulo viu a respeito do nosso arrebatamento. Ou seja, tudo o que aconteceu no reino espiritual da nossa vida, Paulo viu. Jesus mostrou para ele. Amém? E ele deixou isso escrito para nós. Então, queridos, em Colossenses 2,15, da nova tradução da linguagem de hoje, está escrito, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governantes e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória, Eu vou repetir isso, eu amo isso. Olha só o que Paulo está mostrando para nós. Na revista e corrigida Colossenses 2,15, está escrito, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa palavra triunfando no grego é a palavra tiriambeu, que significa celebrar um triunfo. E essa palavra era muito comum no tempo do Império Romano, no tempo de Paulo também. Ou seja, essa palavra triunfo era usada pelos romanos, quando os romanos, eles despojavam uma nação ou um reino, e eles traziam aquele rei para Roma para fazer um desfile celebratório. É como aqui no Brasil, quando dia de 7 de setembro, quando tem aquele desfile cívico, né, para comemorar a nossa libertação lá de Portugal, a nossa independência. E era assim também no Império Romano. E esse desfile era público, todas as pessoas viam esse desfile. E o que acontecia nesse desfile? Quem é que ia na frente desse desfile que os romanos preparavam com muito cuidado? Era uma festa muito bonita. O que eles faziam? Põe a imagem para mim. Primeiro, quem ia na frente? Iam os magistrados, todas as autoridades romanas iam na frente desse desfile. Em segundo lugar, iam os trompetistas, tocando, né, os seus instrumentos. Em terceiro lugar, vinham os despojos das batalhas, ou da batalha, daquele reino que foi vencido. O que eram os despojos? Eram riquezas, animais, pessoas que seriam agora usados como escravos. Todos os bens daquela nação também desfilavam ali. Em quarto lugar, vinha o rei derrotado. Naquele meio lá, pegavam o rei, o derrotado, e colocavam também. Depois vinham os músicos, com um grande exército, que eles cantavam, eles dançavam, para que todos os romanos vissem essa celebração. Em penúltimo lugar, vinha também o herói da guerra, tá? O general herói, que era muito celebrado, e ele desfilava juntamente com essa batalha. E também vinha as lideranças desses países, ou dessa nação, que foi derrotada, para o povo ver. Sabe, queridos, os reis derrotados, eles eram colocados nus, era tirada a roupa deles. Ou seja, Roma tinha um propósito: envergonhar, humilhar, derrotar, trazer vergonha e humilhação. Fora isso, eles cortavam os polegares e também os dedões dos pés, para que aqueles soldados nunca mais pegassem numa espada e nunca mais poderiam correr com agilidade, ou seja, eles nunca mais seriam uma ameaça para Roma. Agora, Paulo está nos ajudando a entender isso de forma espiritual. Nós podemos perceber que Paulo, ele diz que ele despojou os principados e as potestades. Essa palavra despojar, no grego é a palavra epididomai, que significa desarmar e desnudar. Sabe o que aconteceu, que o diabo fez com os demônios, com Satanás? Ele desarmou, ele desnudou, ele arrastou o diabo à vergonha, ele humilhou e reduziu
o diabo a nada. Então, querido, não dê ibope para ele. Porque tem crente que só fala do diabo, já percebeu? Tem crente que só fala do diabo. Ei, amado, não perca teu tempo. Bota ele no lugar dele. E glorifique ao Senhor, adore o Senhor, fale do Senhor. Amém, amados? Então, Paulo diz que ele fez tudo isso, sabe como? Publicamente. No reino do Espírito, Deus viu, os anjos viram, Satanás viu, e Jesus mostrou para Paulo, que mostrou para nós também. Tudo foi feito publicamente. Amém, amados? Irmãos, Deus quer que você saiba o que Jesus fez com o inimigo da nossa alma. Jesus quer que você saiba que você nele é mais do que vitorioso. Amém, queridos? Eu já escutei crentes dizendo, não muda para essa casa não muda para esse prédio não, porque ali tem demônios. Ei, eu nunca vi demônios expulsar pessoas de um lugar, mas eu já vi pessoas expulsando demônios, não é verdade? Como nós lemos, nós temos autoridade. Nós temos a autoridade para expulsar demônios de pessoas. Agora, o problema é o seguinte, tem crentes que estão tão familiarizados com demônios que você tem que falar para ele, ei pessoa, solte esse demônio em nome de Jesus. Não é verdade, queridos? Porque muitas vezes o nosso problema, amado, e deixa eu falar bem claro para você, o nosso problema não é mais o diabo. O nosso problema é a nossa carne. O nosso problema é a nossa vontade. A gente ainda culpa o diabo. Aí o diabo está passando e fala, eu não tenho nada a ver com isso não, esse problema é seu. O problema é da sua carne. Então o inimigo já é derrotado. E para concluir, querido, o triunfo de Cristo é uma realidade. Diga, o triunfo de Cristo é uma realidade. E o teu triunfo também, querido, já é uma realidade. Romanos 8,37, como eu citei, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe, nós estudamos e até nós falamos hoje, um dos 7 nomes redentivos ou redentores de Deus é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira de vitória. Nas guerras de Israel, quando as tribos vinham para guerrear, a primeira coisa que vinha na frente eram as bandeiras. E quando o povo inimigo via a bandeira, eles já tremiam. Ei, a guerra não vai ser muito fácil. Porque o Senhor sempre foi com o povo de Israel. Ainda é e sempre será, querido. Ame o povo de Israel. Amém, queridos? Então, um dos nomes redentores de Deus é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E se você for pesquisar, a bandeira da tribo de Judá tem um leão, que se você for ver, está ligado com o Apocalipse, que diz que ele é o leão da tribo de Judá. Amados, vocês lembram das Olimpíadas? Eu amo Olimpíadas, eu amo futebol, eu só não tenho mais tempo para ver. Mas eu me lembro que o ano passado deu Brasil, inclusive, não é verdade? O ganhador da medalha de ouro, ele sobe ao pódio, ele é homenageado, recebe o prêmio, mas tem aí 2 símbolos nacionais, que é o hino do país e também o hasteamento da bandeira do país, não é verdade? Então tem lá, para o mundo todo ver, que não somente aquele atleta foi vencedor, mas ele também está representando o país dele. Aquele atleta suou durante 4 anos, não comeu bolo de chocolate, cuidou do sono, cuidou do seu peso, fez exercícios e vai lá e recebe a medalha. Mas não foi só ele que recebeu a medalha, mas o país também, porque a bandeira hasteada significa isso. E nós precisamos entender, queridos, que o diabo foi derrotado, mas você sabe que ele ainda não está, ele não saiu dessa terra. 1 Pedro 5,8 diz que ele é o nosso adversário, que ele anda ao nosso derredor. Ele não foi tirado dessa terra, porque ele ainda tem domínio sobre essa terra. Mas sabe o que você vai fazer com ele? Você não vai dar ibope para ele. É como a mosca. Sabe a mosca? Aquela mosca que vem na nossa casa, que a gente detesta. Você sabe que a mosca não é um bicho tão forte, nem tão grande. Mas as moscas incomodam, não é verdade? Então, quando a gente está preparando o nosso lanche, aquele almoço maravilhoso, ou comendo, e vem aquela mosca e pousa sobre a nossa comida, a gente vai deixá-la lá? A gente vai deixá-la lá? Não, o que a gente faz? Pega um pano e show mosca, vai para lá, mosca. Vê o que a gente faz? Ou então pega um inseticida aí, e sabe o que você vai fazer com o diabo quando ele vier te trazer doença? Show diabo. Sabe o que você vai fazer com o diabo quando ele vier tirar a tua paz? Show diabo, show, sai daqui.
Não, teu lugar não é aqui. Esse território é meu, esse território aqui é sagrado. E você vai botar o bicho para correr. Amém, amados? Outra coisa que eu também quero dizer para você, os inimigos, nós mantemos a distância. Sabe o que acontece, querido? Você já viu luta de sumô? Alguém já viu aquela luta de sumô? Que eu acho bem estranho aqueles atletas, é que a gente pode chamar de atleta, né? E eu não entendi a regra da luta de sumô. Até eu entender. Existe lá uma regra onde eles ficam dentro de um território, né, os atletas, lá lutando um com o outro, empurrando um outro. E sabe quem ganha? Quem tirar o outro do território dele. Ou seja, aquele território será de uma pessoa só. Por que existe essa briga entre israelenses e palestinos? Eles brigam, queridos, por causa também da posse do território. Eles querem ter o mesmo território. Então, o que você vai fazer, queridos? Você não vai deixar ele ocupar o seu território. Porque no nome de Jesus, você já tem autoridade. Ou seja, quando ele vier para te derrotar, para tirar você do teu chamado, do teu propósito em Deus, você vai dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ou seja, amados, não saia da sua prosperidade, não saia da sua paz, não saia da tua alegria, não saia da tua vitória, porque esse território é seu. Jesus já conquistou para nós. E o problema entre Deus e diabo nunca foi poder, mas foi a autoridade, ou é a autoridade. Por quê? Porque é a autoridade que controla o poder. Amado, para terminar, fique indignado com as coisas que Satanás tem feito na sua vida e que você até agora não tinha percebido. Fique indignado, porque a indignação nos coloca em movimento. Eu já passei por isso. Era tanta doença, era tanta falta de dinheiro, era tudo que eu queria, planejava, não dava certo. Eu me esforçava, até no dia que eu percebi que não era Deus que estava travando as minhas bênçãos, mas era o diabo trazendo derrota para a minha vida. O sangue de Cristo, ou Cristo é a nossa bandeira, e o seu sangue nos redimiu, nos livrou, nos libertou. E hoje nós podemos andar em vitória. E aí você pode perguntar, mas prof, como é que eu faço para a palavra funcionar na minha vida? Como é que eu faço para a palavra funcionar no meu casamento, no meu trabalho? O pastor Daniel já deu a dica. Praticá-la. Enquanto eu não pratico. E qual é a parte da palavra de Deus que funciona? A palavra que já é conhecida sua. Isso depende a trajetória da sua vida. E sabe, amados, deixa eu te falar. O mundo é negativo, sim ou não? O mundo não é negativo? O mundo te odeia, sabia? O mundo nos odeia. Mas sabe o que você fala para o mundo? Ei, pode me odiar à vontade, porque eu não sou daqui. Logo, logo eu estou indo embora. Logo, logo eu serei arpazo, serei trasladada daqui para minha pátria celestial. Mas deixa eu te falar, você pode passar ainda o tempo nessa terra, mas passar, sabe como? Em grande estilo. Eu gosto disso, eu gosto de estilo. Em grande estilo. Amém, amados? E tem gente que eu vou te falar que quer fazer mal para você dia sim e dia não. Lembra daquele Dick Vigarista lá do desenho? Quem é do tempo do Dick Vigarista aqui? Eu sou. Sabe, o diabo é um Dick Vigarista. Mas sabe o que você vai fazer, querido? O Dick Vigarista que armava emboscadas, mas Jesus já desarmou todas as emboscadas do diabo ou Dick Vigarista. Amém, amados? Então você pode andar em fé, na autoridade do nome de Jesus. E deixa eu te falar, o teu próximo emprego está na tua boca. A tua prosperidade financeira está na tua boca. Tudo que você quer de Deus está na sua boca, amado. Creia, receba e confesse aquilo que Deus já te deu, já está liberado. Ei, Deus não está segurando bênção nenhuma para você. Não é como aquela porta do banco que você quer entrar e a porta trava. Aí você tira tudo lá, só pode tirar a roupa e a porta continua travada. Não, amado, Deus não tem porta travada para você nem para mim. Tudo já foi liberado. Diga assim comigo, amanhã, diabo, você está frito. Na minha mão. Amém, amados? E eu declaro uma semana
cheia de bênção. Eu declaro sobrenatural na sua vida. Amado, eu declaro em fé as impossibilidades se tornando possibilidades para você. Eu declaro renovação na sua mente. Eu declaro, amado, você cheio da graça, do poder, desfrutando tudo que Jesus pagou naquela cruz para você. Chega, dá um basta nessa doença, amado. Não deixe todo o teu dinheiro na farmácia. Não deixe o dinheiro da tua aposentadoria para comprar remédios. Fique indignado com isso. Fique indignado se o teu casamento não está indo bem. Fique indignado se os seus filhos não estão congregando. Fique indignado, não aceite. É normal. Não sabe o que é, pastor Eli? É normal. Não é normal não, meu amado. O normal é você andar no sobrenatural. O normal é você andar cheio da palavra. O normal é você andar cheio do Espírito. O normal é você ver pessoas sendo curadas. E eu declaro o sobrenatural sendo normal, sendo natural na sua vida. Amém, amados? Eu não sei você, mas eu quero mais de Deus. Tem uma frase de um homem chamado Samuel Lester, que ele diz: Senhor, seja o que for o que o Senhor estiver fazendo neste mundo, não me deixe fora disso. E eu não quero, viu, pastor? Eu quero estar inclusa em tudo que Deus está fazendo nessa terra. Amém, amado? Diga assim comigo: eu tenho a autoridade no nome de Jesus, porque foi Ele que deu. Adão perdeu, mas Jesus recalculou a rota. E hoje eu posso andar nessa autoridade. Amém, amados? Exousia, vai e me represente. Exousia, poder delegado no nome de Jesus. Amém? Você recebeu alguma coisa? Eu conheço uma irmã que um dia falou: ai, eu estava cheio de problemas e orando, e de repente subiu aqui uma coisa, e eu comecei a repreender o diabo. Sabe o que é essa coisa que subiu, amado? É a revelação da autoridade. Amém? Então ande nessa revelação. Eu quero indicar também 2 livros. Primeiro, do Kenny Hagin, Seu Nome Será Maravilhoso. Poderoso esse livro. Esse aqui eu não li, mas eu sei que é da Rema Brasil, eu sei que é bom, né? Não li, mas eu vou indicar. Redimido. Você foi redimido da doença, da miséria. Você foi redimido da morte espiritual. Você foi redimido, amado, de tudo que é ruim. Você foi redimido. Ande agora assim. Amém? Aleluia. Eu me empolgo com a palavra, desculpa. O irmão Reagan dizia: quanto mais você se empolga com a palavra, mais ela trabalha a teu favor. Então deixa a palavra trabalhar a teu favor, amado. Mas deixa a palavra de Deus trabalhar a seu favor. Eu quero fazer um convite.